Olá, meus queridos futuros advogados, futuras advogadas, sejam muito bem-vindos ao nosso Passaporte UAB. Que alegria, que honra e que prazer estar aqui falando com cada um de vocês. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Jéssica L, sou professora aqui da Verbo Jurídico, na pós-graduação, nos preparatórios para a UAB, sou professora para concursos públicos há uns bons anos e sou advogada. Então, venho aqui também contribuir para você rumo à sua aprovação e à sua conquista da tão sonhada vermelhinha. Então seja muito bem-vindo. Também deixei aqui na nossa lousa para você o meu nomezinho, tá? Com a grafia assim, a Jéssica com G mesmo. E as minhas redes sociais, pessoal, a predileção é pelo Instagram. Acredito que hoje seja mais fácil nós trocarmos figurinhas lá pelo Insta, você me manda o seu direct, tira a sua dúvida. Toda vez que você resolver questões e ficar com algum, será mesmo que tá certo isso? Com algum questionamento. Então, mande direct para a prof, não leve dúvida para sua prova. Combinado? Então, @prof.jessical. Show? Pessoal, o nosso curso aqui, o Passaporte UAB, tem a finalidade, vem com o objetivo de levantar para você alguns dos tópicos mais relevantes e importantes de cada uma das disciplinas cobrados pelo edital da FGV, não é mesmo? Então, no meu caso aqui, nós vamos trabalhar juntos a disciplina de Direito da Criança e do Adolescente. A nossa leizinha, né? Chamada então de Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossa Lei 8069 de 90. Meu povo, eu falo aqui para aquele aluno que teve a disciplina de Estatuto da Criança e do Adolescente na sua graduação, mas eu também preciso falar para aquele aluno que nunca estudou o Estatuto da Criança e do Adolescente. De repente, lá o seu curso, a sua instituição oferecia essa disciplina como uma eletiva ou optativa, como foi o meu caso. Eu não trabalhei essa disciplina dentro da grade obrigatória. Então eu preciso imaginar que alguns de vocês nunca estudaram com acompanhamento de um professor, com o apoio doutrinário, a disciplina de Direito da Criança e do Adolescente. Imaginando que aí do outro lado eu tenho então alunos que já estudaram e alunos que não estudaram, eu parto desse pressuposto para trazer para você as dicas de revisão centradas nesse momento de pré-prova, Mas também tentando fazer aqui da nossa aula de hoje uma conversa, certo? Bem informal, uma linguagem mais simples, para você também poder buscar, dentro dos itens mais relevantes da sua lei, as informações que vão, sim, ajudar você a resolver a questão de forma correta na prova. Combinado? Quando a prof inicia suas aulas de revisão, aulas de dicas finais, geralmente, pessoal, eu peço para você retomar as introduções à lei. Então, se você teve essa lei lá na graduação, você vai se lembrar que a primeira aula é uma aula de contextualização, que vai falar do marco a partir da promulgação da Constituição Federal de 88, então temos a Constituição saindo do forno, ali a Lei 8069 no ano de 90, vem logo após a Constituição acrescer a crianças e adolescentes o status de sujeitos de direito. A partir desse momento, então, passam a ser consideradas alvo de políticas públicas, ações afirmativas, protegidas pela lei. Distinta era a compreensão anterior, que falava, o Código de Menores, que crianças e adolescentes pertenciam ao seu grupo familiar. Então, falava-se em pátrio poder e o poder do grupo familiar sobre a sua prole, Crianças e adolescentes eram tidos como objetos, objetificados, pertenciam à família. E a partir da nossa lei 8069 do ano de 90, nós temos uma nova compreensão, a partir do paradigma, então, de que toda criança e todo adolescente é sujeito de direitos. Dito isso, vamos para a principiologia. Lá na principiologia, gente bonita, cada doutrinador vai trazer um rol de princípios diferente.
Claro que nós temos alguns que são unanimidade, e eu costumo dizer que a partir do estudo da doutrina majoritária e daquilo que vem cobrado nos concursos públicos, nós podemos extrair um rol de princípios mais relevantes, mais importantes, que vão te salvar na hora da resolução da questão. O primeiro deles vem, e eu já faço um gancho aqui para dentro da nossa lei, quando nós abrimos o ECA, abrimos o Estatuto, título de número 1 das disposições preliminares, artigo 1º. Qual é o princípio? Princípio da proteção integral, ou, conforme doutrina, da proteção integral. Meu povo, o que saber sobre esse princípio? Ele vai salvar você em muitas questões de prova. Saber que crianças e adolescentes precisam ser protegidos em todas as suas esferas de desenvolvimento. Então, física, mental, sensorial, intelectual, social, seus laços, certo? Proteção, para quê? Para que não ocorra nenhuma ameaça ou violação aos seus direitos, que vai desencadear lá uma medida protetiva no 99 seguintes. Então, observe que o princípio da proteção integral dá às crianças e adolescentes, a partir de todos os artigos aqui do nosso ECA, desse conjunto de artigos, dá a crianças e adolescentes uma proteção especial, distinta. E da onde vem? Em qual corrente se fundamenta o princípio da proteção integral, a doutrina da proteção integral? Pessoal, esse princípio ele precisa ser trabalhado junto de outro princípio que é o de pessoa em peculiar estágio de desenvolvimento. Pessoa em peculiar estágio de desenvolvimento. Quando se observa, né, criança ou adolescente nas suas características com relação aos graus de desenvolvimento intelectual, físico, é possível que se verifique que há, obviamente, né, circunstâncias que são específicas dessa faixa etária. E é por isso que o nosso estatuto diz, não dá para tratar a criança e adolescente como um adulto em miniatura, como o Código de Menores fazia, né? O menor é o adulto em miniatura. Não, nós precisamos ter, o entendimento de que são pessoas em um estágio peculiar de desenvolvimento. Então, portanto, temos que dar a elas um tratamento diferente, certo? Então, esses dois são os princípios mais relevantes, pessoal, de todos. Depois, é claro, você vai encontrar aí também, já partindo do artigo 1º, artigo 2º traz a conceituação, vem ali artigo 3º e 4º falando da proteção integral, aliada à ideia da prioridade absoluta. Prioridade absoluta. Dar prioridade absoluta, conferir primazia de atendimento em circunstâncias de proteção e socorro, destinação de recursos. Isso vai te salvar também quando precisar pensar na questão de prova. Quem é que está certo? Se é o conselheiro tutelar, se é o pai, se é a mãe ou se é a alternativa da questão que parecer mais benéfica à criança ou adolescente. Provavelmente seja essa última com base na prioridade de atendimento, na primazia de recursos e também com relação, já faço o gancho aqui, ao princípio, pessoal, da interpretação mais benéfica. Vem aí fechando as disposições preliminares. É super importante que você lembre que todo e qualquer artigo do ECA será aplicado em benefício de crianças e adolescentes. Então, se você ficar com dúvida na hora da prova, dá uma lida de novo e pensa, mas isso beneficia quem? O pai, a mãe, o responsável, o tutor, o conselheiro? Quem é beneficiado? É a criança ou o adolescente? Então, provavelmente seja essa a alternativa correta. Tá bem? Depois você vai ter também princípios que são aplicados mais ligados à ideia das MSS. Princípio da brevidade. Vou colocar assim para você não confundir com a beneficência aqui, né, do benefício. E também, pessoal, da excepcionalidade. Esses eu não vou fazer o círculozinho, porque eles são aplicados estritamente com relação às MSS. Então, não são tão importantes assim, tá? As medidas socioeducativas. Porém, é interessante para você já fazer o gancho lá quando nós revisarmos MSS. Olha só, meu povo, princípio da brevidade. Não podemos carregar para o ECA a lógica que nós temos com relação àquele que comete crime ou contravenção no Código Penal. Ah, vai ficar preso até mofar, até aprender. Essa lógica não funciona aqui.
O princípio da brevidade diz que crianças e adolescentes, sobretudo adolescentes, cometedores de ato infracional, quando do recebimento de uma MSE, deverão cumprir essa medida no menor tempo possível. Mas possível para quem, prof? Para que a medida socioeducativa cumpra a sua função. E aí eu faço aquele gancho, né? As MSEs, elas não têm função somente repressiva, somente no sentido de conduzir aquele adolescente a uma coerção, certo? Senão também, pessoal, as MSEs têm caráter pedagógico. Então a medida ressocializa e ensina. O caráter pedagógico é o que diferencia uma MSE de qualquer outro, né? Penalidade, pena ou contravenção previsto em qualquer outro dispositivo. Esfera administrativa, penal, tá bem? Então, o princípio da brevidade diz que as medidas precisam ser aplicadas no menor tempo possível. E o princípio da excepcionalidade fala especificamente da medida de internação, pessoal. Por quê? A internação, ela precisa ser tida como última ratio. Tudo bem? Então, caso aquela circunstância, aquele ato infracional, nas circunstâncias, na situação de agravamento, nos analisados antecedentes do adolescente, analisada a gravidade da conduta, todos os elementos, mesmo assim, nenhuma outra MSE se mostrar cabível, bom, aí nós vamos ter a aplicação da internação, tá? Por isso ela é, então, excepcional. E o último princípio, gente, só vou citar aqui para vocês, que é o princípio da municipalização, que por vezes ele vai te ajudar a resolver questões caso o teu exame cobre, por exemplo, o Conselho Tutelar, parte especial, título 5. Conforme nós já tivemos questões inesperadas aí no exame da ordem, né, falando sobre o 140 do Conselho Tutelar, o artigo 140, falando sobre procedimentos, né? Então, ali quando nós falávamos especificamente na situação de impedimento, para ser ou para não ser, mas é um artigo fora da curva, o 140, e caiu. Talvez o princípio da municipalização auxilie você a resgatar essa memória com relação ao Conselho Tutelar, essa memória de entender que cada município ou região administrativa do DF terá no mínimo um Conselho Tutelar. Por quê? Em obediência ao princípio da municipalização. Nós temos uma lei federal que direciona a proteção a crianças e adolescentes em sua vulnerabilidade e ela precisa chegar, né, a todo e qualquer município e região administrativa do DF para produzir os seus efeitos. Então esse também é um princípio muito massa, muito legal, muito importante, tá bem? E aí nós fechamos o item Principiologia. Eu vou passar com vocês agora, pessoal, os títulos que, conforme os últimos exames, nós temos visto uma predileção por parte da FGV. Então, quais os títulos mais relevantes para você revisar para a sua prova? Combinado? Você sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele se divide em parte geral e parte especial. Dentro da nossa parte geral, esse primeiro título das disposições preliminares é um título muito importante. A prof já falou para você sobre alguns dos artigos, né? Quando, por exemplo, falei da proteção integral, que vem ali no artigo 1º, falei para você da prioridade absoluta, da primazia de destinação de recursos e atendimento. Então, já revisamos também o princípio da beneficência, certo? Mas um artigo que a prof não mencionou com você e é super importante, parece bobo, mas o aluno muitas vezes erra, é o artigo 2º. Prof, o que tem no artigo 2º? O conceito, meu povo. Quem é criança e quem é adolescente? Acredita que tem povo aí, ó, que estuda para concurso nível hard, né? Carreiras jurídicas e se confunde em questões que tem dentro ali da alternativa, dentro da redação, uma informação que gera dúvida com relação ao conceito de criança e adolescente. Então, qual é o macete aqui? Que você não esqueça que criança é quem tem de 0 a 12 anos incompletos e o adolescente é quem tem de 12 a 18 anos incompletos. É só você lembrar o IN e do IN. Incompleto, incompleto. A data do aniversário já conta como completos, tá? E aquela perguntinha que não quero calar. Será que o nosso estatuto ele se destina também a crianças e adolescentes? Ou melhor, reformulando, ele se destina também, além de para crianças e adolescentes, para pessoas já adultas? Para maiores de 18 anos? O que vocês acham?
Sim, né? Excepcionalmente. E aí eu quero que você lembre das duas situações em que ele se destina a maiores de 18, combinado? A primeira delas, pessoal, artigo 40 e seguintes, que fala de todo o processo de adoção, né? Então vamos imaginar que há um processo de adoção e durante o curso do processo nós temos a completude da maioridade. Será que vai haver extinção do processo? Não, ele será levado a cabo. Teremos sentença, mesmo que a maioridade tenha se formado, se fechado aí durante o processo, certo? Então o ECA continua regulando a situação desse sujeito, né, desse adolescente do seu grupo familiar. Também, pessoal, com relação ao artigo 121, parágrafo 5º, o que diz lá no 121? Você tem que lembrar que são as MSS, em especial uma medida de internação. Quando nós estamos diante de um adolescente internado, porque ele praticou, então, ato infracional com gravidade, né? Lembra dos elementos do ato da internação? Daqui a pouquinho a gente vai revisar. Mas, em regra, foi uma conduta grave, né? Ou descumprimento da medida anterior, daqui a pouco a gente vai revisar. Mas, cumprida, então, a medida socioeducativa de internação, esse adolescente lá no seu cumprimento, na sua execução, completa 18 anos. Será que ele vai para a rua imediatamente? O ECA pode, sim, ser aplicado a maiores de 18 até a idade de 21 anos, quando haverá a desinternação compulsória, tudo bem? Então a data limite é 21 anos e não 18, tudo bem? Certo? E aí nós fechamos esse primeiro título, o título das disposições preliminares. Na parte geral, um título muito importante para você revisar é o título dos direitos fundamentais, garantias fundamentais. Título 2. Pessoal, tem que revisar. Dá uma boa lida, certo? Vou falar com vocês agora, eu vou tomar um golinho de água. Vou falar para você agora quais são os principais artigos dentro de cada capítulo, combinado? Uma ou duas informações para você resgatar na sua memória. Olha só. Dentro dos direitos fundamentais, nós vamos encontrar como primeiro capítulo o direito à vida e à saúde. O que lembrar quanto à vida e à saúde? Tem que lembrar, pessoal, da política de aleitamento materno. Não esqueça de toda essa questão, do debate dessa questão dos direitos da mamãe, do neonato, de permanecerem juntos nesse período, né? Então a mãe tem o direito de ficar com o seu filho. A questão da mãe ter o direito também de ter um acompanhante junto nesse momento pré-parto, parto e pós-parto imediato, certo? Então, os direitos da gestante em período puerperal, do neonato, são muito importantes. Lembrar também, meu povo, do direito que tem o neonato de buscar as informações sobre o seu nascimento, certo? 18 anos é o período que a instituição de saúde precisa guardar documentação do neonato. Então, o prontuário médico tem que ficar lá no hospital 18 anos, minha gente. Combinado? São os artigos mais importantes ali. Então, artigo 9º, artigo 13. Aliás, por falar em artigo 13, ele se desdobra, né? É importante que tenha uma informação que fala sobre as práticas atentatórias à vida e à dignidade de crianças e adolescentes. A prática de maus tratos, castigo físico, né? Desumano, degradante. Leia o artigo 13. Tá, pessoal? Porque há uma violação à dignidade, à esfera de proteção integral. Então, dê uma boa lida que ele vai lhe ajudar, às vezes, até a responder outras questões. Liberdade, respeito e dignidade, lembrar do artigo 18A. Então, junto do artigo 13, que traz a ideia dos castigos físicos, desumanos, cruéis, degradantes, o 18A ele casa com o 13 e ele vai trazer para vocês o que é castigo físico. O que é? Os conceitos de cada um dos elementos, tratamento degradante, desumano, vai estar ali então no artigo 18A. Você casa esses dois, combinado? Muito interessante, muito importante. Depois, pessoal, o direito à convivência familiar e comunitária, sem dúvida alguma, artigo 19 até o 24. A questão mais importante é que você lembre que o grupo familiar da família natural ele é a regra. Portanto, a reestruturação dele sempre será a regra. O que se pretende é reintegrar criança e adolescente a esse grupo. E aquilo que mais cai dentro desse capítulo é você lembrar das circunstâncias daquela criança, daquele adolescente institucionalizados. Quando, então, a família natural sofreu com a suspensão ou perda do poder familiar, né, imaginando que os pais tenham cometido algum tipo de ameaça ou violação aos direitos dos filhos. Então, essa criança, esse adolescente sai dessa família natural e vai para uma instituição,
que a gente chamava de abrigo, né? Hoje instituição, por lei. Daí, pessoal, o que você encontra dentro do título do capítulo específico, né? Se fala numa tentativa de resgate da saúde desse grupo familiar. Enquanto isso, a criança ou o adolescente podem ficar na instituição, não é? Podem ficar. Por até quanto tempo? Essa é uma questão que sofreu alteração no ECA. Então, lembrar, o período máximo da institucionalização é 18 meses. E há que se fazer uma reavaliação da situação de 3 em 3 meses. Tá, pessoal? Artigo extremamente relevante. Outro artigo relevante ainda na convivência familiar e comunitária é o que fala da suspensão ou perda do poder familiar por falta ou carência de recursos e por ser, aí a prof brinca, né, por ser bandido, por ter praticado algum ato pessoal que seja ilícito. Então, cuidado com essas duas questões. A primeira, que fala da falta e carência de recursos, por si só, ela não gera nem a suspensão e nem a perda do poder familiar. Então, é claro que existem situações, né, do caso concreto, que aquela criança, que aquele adolescente estão lá em inanição, sofrendo mesmo violação aos seus direitos fundamentais. Daí, sim, medidas protetivas serão tomadas. Mas, simplesmente, se a questão de prova narrar que Maria, João, como é o estilo da FGV, né, casos concretos, a Maria, a mãe do João, sofre de carência de recursos, poder econômico está comprometido, aí narra uma situação pós-pandemia, perdeu o seu emprego, parará. A simples falta ou carência de recursos não pode gerar a perda do poder familiar, tá bem? Assim como se a questão disser para você que o João, a Maria, pais do Pedrinho, foram acusados de cometimento de um ato ilícito, a simples acusação de qualquer ato ilícito também não faz suspender ou perder poder familiar, gente. Lembre-se, os pais só são destituídos do poder familiar quando cometem crime. Então, há uma condenação com base nesse crime, cometido contra a criança ou adolescente, ou seja, a sua prole, os seus descendentes, de um modo geral, ou contra aquele que tenha o poder familiar idêntico ao seu. Então, é o pai que tenta matar a mãe, o pai que tenta matar o pai, a mãe que tenta matar a mãe, certo? E aí, houve, né, o lapso temporal, houve aí uma condenação, certo? Os artigos mais relevantes, portanto, pessoal, 19, parágrafo 1º, 19, parágrafo 2º. Vencidas, então, as questões da convivência familiar e comunitária, vamos para modalidades de família, né? Revisar, pessoal, regra geral, família natural, mantença da família natural, tudo bem? A família natural, ela, em sendo a regra, sempre vai haver uma tentativa de reintegração da criança e do adolescente. Por isso que você vai estudar dentro do título 4, lá na parte especial, as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. Orientação, acompanhamento, apoio, porque vamos pegar essa criança e esse adolescente, vamos colocar de volta no seu grupo da família natural? Em regra, a família natural é composta por laços que também são biológicos, né? Depois nós temos a família extensa ou ampliada, lembrar dos parentes, a família substituta. Na família substituta você precisa revisar a guarda, tutela e adoção, pessoal, sobretudo a adoção, né? Guarda, regularização de situação de fato, o guardião tem direitos, tem deveres, aquela criança, aquele adolescente tem direitos com relação a sustento, com relação a benefício, até mesmo questão de direito previdenciário, né? Então, o guardião, ele já tem todos esses encargos, tá? Todos esses deveres para com o seu, né? A sua criança ou adolescente que está ali sob sua guarda. Aí, o que é importante você lembrar também, gente? A guarda, em sendo uma situação de regularização da situação de fato, né? Ela vai conferir ao guardião a defesa dos interesses daquela criança e daquele adolescente perante qualquer pessoa. Inclusive, podendo defender os interesses daquela criança, daquele adolescente perante os pais. Certo? Então, o guardião tem que se opor e tem que lutar pelo direito da criança e do adolescente. Já na tutela, você vai ter a integração de todos os deveres da guarda, está ali dentro do instituto da tutela, tudo bem? Porém, o tutor vai ter aí uma regularização da sua função, né? Você vai ter a prestação de contas, os balanços que devem ser prestados, prestação de contas. Você vai ter um direcionamento mais, até mesmo na tentativa de um passo à frente para a colocação na família substituta. E aí aproveito para falar da família substituta.
Em regra, pessoal, o procedimento se dá pelo caminho da adoção, mas lembre-se, tá? Quando nós estudamos guarda, tutela e adoção, você precisa estudar a lei que fala e que traz para dentro do ECA, especialmente, apadrinhamento, o programa de apadrinhamento, entender que ele foi introduzido no ECA com a tentativa de ampliar os direitos à convivência comunitária, ao lazer, e o programa das famílias acolhedoras. Famílias acolhedoras e padrinhos não podem figurar na lista como adotantes, certo? Família acolhedora recebe a guarda da criança ou do adolescente. Vai nutrir, vai suprir as necessidades básicas, vai defender interesses daquele menor, eu não gosto de falar menor, né? Daquela criança, daquele adolescente perante terceiros. Certo? Beleza pura? Com relação, então, aos institutos, eu espero que você revise ainda mais a adoção. Ali, pessoal, a diferença de idade adotante entre o adotante e o adotando, 16 anos, a adoção privilegia-se, né, a partir dos institutos do ECA, a regularização de uma nova família, então ocorre o que nós chamamos de desbiologização, aquela criança e aquele adolescente são introduzidos em uma nova família, novos laços são formados, tudo isso você precisa revisar, porque daí na hora de fazer a questãozinha, você não se atrapalha pensando, será que isso ocorre mesmo? Porque daí você sabe a teoria, né? Na sequência, meu povo, vamos lá para o título da prevenção. O que sempre cai a título de prevenção é você entender que nenhuma das esferas de desenvolvimento podem ser violadas. Então, ali nos tipos em espécie do que não fazer, o que não veicular, o que não levar ao conhecimento de crianças e adolescentes, se atenha a isso. Vai haver de alguma forma, violação à esfera psíquica, mental, de desenvolvimento? Então, provavelmente haja vedação, certo? Então, a venda de produtos contraindicados, né, como a gente chama popularmente, então bebidas alcoólicas, produtos que levem conteúdo sexual, a visualização. Hoje, com as novas mídias, há uma preocupação também com relação à regulação nesse ambiente, no espaço da internet, né? Então, pensem se há uma violação às esferas de desenvolvimento, tá? Para revisar, revisem dessa forma. E aí entramos naqueles que são os dispositivos mais preferidos pela FGV, quando nós falamos em sistemas de responsabilidade do ECA, dentro da parte especial, então, falamos do cometimento do ato infracional. Minha gente, ato infracional é cometido por criança e por adolescente, tá? Ambos cometem o ai, 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 não fui eu. Ai, 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 ato infracional, né? Brincadeira da prof bem boba, para você lembrar que tanto a criança vai ficar lá, ai, 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 não fui eu, quanto o adolescente também comete ato infracional. Qual é a diferença? A criança recebe medida protetiva, ao passo que o adolescente recebe medida socioeducativa, certo? Então, sempre lembrar do artigo 104, que fala da inimputabilidade, e em razão de serem inimputáveis, vão receber proteção ou medida socioeducativa. Lembrar do caráter ressocializador, mas sobretudo pedagógico da MSE. Combinado? Então, revisar artigo 99, artigo 100, artigo 101, fala dos princípios das medidas de proteção em espécie. Os 3 últimos incisos, pessoal, família acolhedora, instituição de acolhimento, família substituta, são os mais importantes, tá? Por quê? Porque eles estão quebrando a família natural, né? Então, mais importante. Na sequência, eu quero que você revise os direitos individuais de cada adolescente. Então, ali, para você, futuro advogado, é um capítulo extremamente relevante, pessoal, porque ele vai falar das garantias processuais, a defesa técnica, que você precisa ser e ter o direito de ser representado por um advogado, né? Então, os direitos individuais. Garantias processuais, que vem na sequência, a defesa técnica, de ser representado, de entender e saber sobre a acusação que está sendo levantada contra você, adolescente, então saber da acusação. E também o que mais cai dentro das garantias ali, pessoal, é a questão da não privação da liberdade sem que haja situação de flagrância ou ordem escrita e fundamentada do juiz. Essas são as duas questões mais interessantes do ponto de vista dos nossos direitos individuais e das garantias processuais, tá? Direitos individuais, imagine então o tratamento desse meu adolescente infrator. E nas garantias, revise a defesa técnica por advogado, há também assistência judiciária gratuita nos casos, né? O direito de saber o que está sendo levantado contra ele, de buscar comunicar-se com a sua família ou responsável. Tudo bem?
A não confrontação é a regra, mas existe exceção. Dê uma revisada ali. E nas MSS, que eu não perco nunca a esperança de que venha uma questão tradicional da FGV, né? Não venha cobrar os 140 do Conselho Tutelar, que eu estou bem chateada com essa questão ainda, mas cobre o que realmente você vai precisar na prática, no seu exercício da advocacia. Então, falando uma situação hipotética narrada, um ato infracional narrado, cometido pelo Pedro, pelo João, e aí você precisa ver se aquela medida socioeducativa seria mais bem aplicável, se quem poderia aplicar MSE, que nós sabemos que é somente a autoridade judiciária que aplica MSE, né? Pertence à admoestação verbal, lembrar que ela pode ser aplicada quando houver mero indício de autoria e prova da materialidade, né? A ORD, a obrigação de reparar o dano, você tem algo mais patrimonial que pode ser restituído, a restituição da coisa, certo? Nós temos também a liberdade assistida, pessoal, a figura do orientador, lembrar do prazo mínimo 6 meses. Nós temos ainda a liberdade assistida, ORD, eu já falei, né? Olha aí, memória do Covid. Ficou assim, gente, vocês não ficaram? Eu fiquei. Tá, eu falei para vocês a advertência, falei para vocês da liberdade assistida, a ORD, a semi-liberdade, que você vai ter como aplicada como regime inicial ou como transição. E, claro, por último, a internação. O que cai muito sobre a internação provisória, os 45 dias, que é somado dentro do período máximo de internação, certo? Então, a internação ela tem o período máximo de 3 anos e esses 45 dias estão dentro dos 3 anos. Os requisitos para internar, pessoal, para ser aplicada a internação, sempre lembrar da gravidade da conduta, tá? Pode haver também aplicação quando houver reiteração, mas a reiteração pressupõe gravidade nessa segunda conduta. Ok? E também a internação ela é aplicável quando houver descumprimento da medida socioeducativa anterior. Porém, daí ela não pode ser aplicada em 3 anos. Ela tem que ser aplicada em 3 meses, né? Bem curtinha aí. Tudo bem? Então, muito cuidado com as MSS. Eu ainda tenho esperança que daqui a pouco a FGV vai fazer uma questão legal, interpretativa. E por fim, pessoal, revise procedimentos. Vai estudar remissão, quem pode aplicar, MP, juiz, né? Gera exclusão quando é MP, gera a suspensão e extinção quando é o juiz. Vai para os procedimentos e estuda aquilo que é peculiar do ECA, sobretudo ali a apelação que tem um prazo diferente, né? Você vai ter aqui os 10 dias, não a regra geral do CPC, que é subsidiário, novo CPC 15 dias, para recursos em geral, exceto né, embargos de declaração, mas aqui para o nosso ECA, pessoal, os artigos mais interessantes dos procedimentos, eles estão afetos ali aos novos prazos, então, falando, né, que o ECA ele tem prioridade quando houver interesse material de direito da criança e do adolescente, ele prepondera sobre o CPC, então prazo para recurso 10 dias, certo? Observar o procedimento. É interessante para você, como na sua praxis como advogado, e também daqui a pouco aparece uma questão bem elaboradinha da FGV que a gente gosta, né? Pode aparecer na sua prova, tá? Então, acredito que dos procedimentos, artigo, deixa eu ver qual é o mais importante. O 198 é o mais importante. 198, 199. Combinado? Os crimes e as infrações, pessoal, há alguns anos, quando a gente olha para os exames passados, a gente também vê, né, bastante com relação a crimes envolvendo pornografia infantil, envolvendo conteúdos impróprios, né, para a divulgação a crianças e adolescentes. Então, lembrar, existe conotação sexual, existe explicitamente os órgãos genitais, ou o conteúdo gera conotação sexual, há proibição de veiculação, há proibição de manter em alcance, né? Também vendas de bebida alcoólica, fogos de estampido, lembra aqueles artigos tradicionais dos crimes e infrações administrativas? Quando nós olhamos para os exames passados, eles caíam e esperamos que caiam. E vou fechar aqui a nossa revisão com o título 5 do Conselho Tutelar. Por quê? Porque ele apareceu para puxar o nosso tapete, né? Apareceu o artigo 140 aí na prova. Eu sempre reviso com você falando dos elementos principais, né? O Conselho Tutelar é órgão autônomo, permanente e não jurisdicional. Então, não importa quem está no Poder Executivo ou Legislativo, o Conselho Tutelar deverá existir. Deve haver um Conselho Tutelar, no mínimo, por município ou região administrativa do DF.
Para você se tornar conselheiro, lembra dos requisitos: idoneidade, residir no município e ter pelo menos 21 anos, não é 18, né? Tem que residir no município, porque senão você vai cuidar o direito da criança e adolescente de que jeitos morando longe, não é? Também, pessoal, o tempo de mandato, que houve alteração relativamente recente, né? Faz uns 2 anos aí. Então, ó, o conselheiro terá, cada conselho terá 5 conselheiros e o conselheiro terá mandato de 4 anos. Admitidas várias reconduções, porque hoje o nosso legislador entende que se prioriza a vivência. Se ele já foi conselheiro, olha o quanto de bagagem ele carrega, né? Então vamos admitir novas reconduções, porém mediante novo processo de escolha, tá? Você não pode admitir novas reconduções ad infinitum em uma única eleição, então tem que vencer de novo. E aí, por favor, encarecidamente eu te peço, leia os artigos 136, 137, leia o 140 de novo, né? Por quê? Porque fala-se das atribuições do conselho, minha gente. Questões tradicionais de prova perguntam se determinada conduta é feita pelo juiz, autoridade judiciária, pelo conselheiro, Ministério Público, Defensoria, quem vai agir. Então eu quero que você leia o caput do 36, que vai te dizer que o conselheiro, ele vai zelar pelos interesses e direitos de crianças e adolescentes, para que as crianças e adolescentes possam gozar dos benefícios do ECA. Quando ele zela, pessoal, vai ter um monte de medidas aí, né, com relação à educação, ele vai observar, vai atender, vai mover recursos e pode buscar ainda junto ao MP providências. Tudo isso pode fazer o próprio conselheiro. Mas toda a questão de prova que falar para você em suspensão do poder familiar, destituição do poder familiar, não é função do conselheiro. Tá bem? Tudo bem? E agora me veio um insight aqui de uma questão que eu não falei para você sobre a família natural e sobre essa questão da atuação do conselheiro. Quando o conselheiro verifica, no caso concreto, uma violência, uma ameaça a uma criança ou adolescente, ele pode sim, né? Deve, em razão da sua função, buscar notificar as autoridades. Aí vai o Ministério Público, a autoridade policial, né? Precisa fazer isso. E o que vai acontecer com relação àquele grupo familiar? É interessante você observar medidas que podem ser aplicáveis aos pais ou responsáveis e a retirada, muitas vezes, de um deles do próprio convívio, certo? Então, observe ali o artigo 130, salvo engano, fala que pode haver determinação da retirada do agressor do ambiente comum, a retirada do convívio familiar, para, mais uma vez, proteger as esferas de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Tá bem, gente? E, por último, mais um insight que me veio, lembrar que pais, mães, podem entregar filho ou pupilo, como chamava, né, a lei, à adoção. Pode haver a entrega, tá, gente? Porém, eu quero que você lembre do direito de retratação e do direito de arrependimento. 2 dicas finais que me veio uma vozinha aqui, vai saber se não é intuição, né? Se alguém da UAB lá pensando na prova da UAB e eu tô aqui, né, recebendo. Ah, podia. Então, gente, arrependimento e retratação, tá? Arrepender-se de entregar o seu filho, entregar ali a adoção, pode buscar o arrependimento. E o juízo de retratação, 10 dias após a prolação da sentença que extinguiu o poder familiar. Olha o tempão que tem. Não, vamos lá, me arrependi. Aliás, falei retratação, acho que vamos inverter, né? Direito de arrependimento. 10 dias após a prolação da sentença, fui lá, né? Vou buscar meu filho de volta, me arrependi, tá? Certo? Então, buscar retratação, buscar o arrependimento. A família pode, sim, a família natural, se arrepender de entregar os filhos. Tamanha a importância da mantença do vínculo da família natural. É importante a afinidade e afetividade? É, mas a questão que envolve, pessoal, a proteção da família natural, pela própria Constituição, né? Nós sabemos que a família é a base do Estado, então recebe toda a nossa preocupação e o ECA, portanto, abraça o Instituto da Família Natural com toda essa pompa. Tudo bem? Vamos buscar preservar e buscar reintegrar sempre que possível. E aí nós encerramos então o nosso curso Passaporte UAB. Espero que você tenha revisado junto comigo alguns itens, tenha sentido daí que muito disso eu lembro, prof. Eu lembro, eu já vi. E eu espero do fundo do coração que a FGV venha com uma questão interpretativa da Aninha, do Pedrinho, da Joana, mas que você consiga interpretar ela
com base na principiologia, né? E daí lembrar, de fato, vai haver uma MSE empregada porque se trata de adolescente, vai haver uma medida protetiva porque é criança que está no rolê, que praticou o ai-ai, né, o ato infracional, que é conduta análoga a crime ou contravenção penal, sempre que há ameaça ou violação a direito, cometida pelo Estado, sociedade, família ou própria criança ou adolescente, né, que é ali as disposições de início das medidas protetivas. Então, gente, eu espero que você receba da FGV uma ótima prova e que você tenha certeza que você aqui conosco da Verbo está bem preparado. Eu estarei na tua torcida. E depois, se você quiser comentar a aula, comentar a prova, vamos sentar o pau na FGV, mande direct para a prof. Falo de novo para vocês, minhas redes sociais estão aqui no fundo na lousa. Deve estar aí o meu nomezinho também, a minha descrição. Procurem a prof e desabafem, tá? Vou estar aqui de dedos cruzados, torcendo por vocês e desejando um ótimo exame. Um beijo, um abraço e até a próxima oportunidade.